Olá, seja bem-vindo ao dia 233 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso, é um prazer ter a tua companhia. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 1 Samuel, no capítulo 13, iremos ao livro de Romanos, no capítulo 11, iremos ao profeta Jeremias, no capítulo 50, e finalizando a leitura de hoje, iremos ler Salmo 28 e também Salmo 29. Aqui, hoje nós vamos fazer a leitura em 1 Samuel 13, nós vamos ver Samuel repreendendo Saul e também a desvantagem militar do povo de Israel. Vamos a essa leitura? 1 Samuel 13. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficariam com ele em Miquimás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Os restantes do homem ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou o destacamento dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: e os hebreus fiquem todos sabendo. E todo Israel ouviu a notícia que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para reunir-se a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, ao leste do Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas, em buracos, entre as rochas e poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou ao Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício da comunhão. Então Saul ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando viu que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu para Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acampados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim. Enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimás, uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, e outra em direção a Bet-Horon, e outra, a terceira, foi em direção à fronteiriça, de onde se avista o vale do Zeboim, diante do deserto. Naquela época não havia um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lança. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar os seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxada era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Vamos agora à nossa leitura para o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento nós iremos fazer a leitura hoje de Romanos 11, onde o apóstolo Paulo aqui ele fala sobre os remanescentes de Israel. Ele fala também sobre os ramos que são enxertados na oliveira, e também ele fala que todo Israel será salvo, e por fim, um hino de louvor ao nosso Deus. Vamos a essa leitura?
Romanos capítulo 11. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura. O Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço, e retribuirão para eles. Escureçam-se os olhos, para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa das transgressões deles, veio a salvação para os gentios, para provocar o ciúme em Israel. Mas a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de alguma forma possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação? Se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Se alguns ramos forem cortados, você também será a oliveira brava, foi enxertado entre outros, e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que você não é quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E vocês permaneçam na fé, não se orgulhe, mas tema, pois Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. A severidade para com que aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortada. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava para a natureza, e de que maneira antinatural foi enxertada numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados ramos naturais em sua própria oliveira? Irmãos, não quero que ignore este mistério para que não se torne presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue à plenitude de gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, e desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, para eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim que também recebem agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos agora ao livro de
do profeta Jeremias, no capítulo 50, nós iremos fazer a leitura acerca da mensagem contra a Babilônia, acerca da Babilônia, que aqui está explícito nesse capítulo 50 do livro de Jeremias. Vamos a essa leitura? Diz assim: esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem e proclamem entre as nações. Ergam um sinal e proclamem. Não escondam nada. Digam, a Babilônia foi conquistada. Bel foi humilhada. Barduque está apavorada. As imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará, arrasará a sua terra e não deixará nela nenhum habitante. Tanto homens como animais fugirão. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel, o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando ao Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor numa aliança permanente, que não será esquecida. Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Meus pastores se desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montes e colinas e esqueceram do seu próprio curral. Todos encontraram, a devoraram. Os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem. O Senhor, a esperança e os seus antepassados. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lhe deram o rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e a conquistarão. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados que não voltam de mãos vazias. Assim a Babilônia será saqueada e todos a saquearão, se fartarão, declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia minha herança, ainda que você seja brincalhão ou uma novilha solta no pasto, relinche como os garanhões. Sua mãe se envergonhará profundamente, aquele que deu à luz ficará constrangido. Ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida, por causa da ira do Senhor. Ela não será habitada, mas estabelecerá completamente desolada. Todos que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate e volta da Babilônia todos vocês que empurraram o arco. Atirem nela, não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Soem contra um grito de guerra de todos os lados. Ela se rende, suas torres caem e as suas muralhas são derrubadas. Esta é a vingança do Senhor. Vingue-se dela. Façam a ela o que ela faz com os outros. Eliminem da Babilônia o semeador e o ceifeiro com a sua foice na colheita. Por causa da espada do opressor, que cada um volte para o seu próprio povo e cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorará foi o rei da Síria, e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Síria. Mas trarei Israel de volta e a sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e saciarei o seu apetite nos montes de Efraim e Gileade. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, procurarão pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ataquem a terra de Merataim e aqueles que moram em Pecode. Persigam-nos, matem-nos e destruam totalmente. Façam tudo o que ordenei a vocês. Há ruídos de batalha na terra, grande destruição. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra. Quão arrasada está a Babilônia entre as nações. Preparei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada de surpresa, foi achada e capturada, porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira, pois o soberano, o Senhor dos exércitos, tem trabalhado para fazer na terra dos babilônios. Venham contra os confins da terra, arrombem os celeiros, empilhem como feixes de cereal, destruam-na totalmente e não deixem nenhum remanescente. Matem todos os jovens guerreiros
que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o seu dia, a hora de serem castigados. Escutem os fugitivos e os refugiados vindo da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus se vingou, como se vingou do seu tempo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia, todos aqueles que empunham o arco. Acampem-se todos ao redor dela. Não deixem ninguém escapar. Retribuam-a conforme a todos seus feitos. Façam com ela tudo o que ela fez, porque ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Por isso, os jovens cairão nas ruas e todos seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor. Veja, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano, o Senhor dos exércitos. Pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as cidades, e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos exércitos. O povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prenderam à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia, e contra os seus líderes, os seus sábios, uma espada contra os seus falsos profetas. Eles se tornarão tolos, uma espada contra os seus guerreiros, eles ficarão apavorados, uma espada contra os seus cavalos, contra os seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros em suas fileiras. Eles serão como mulheres, uma espada contra os seus tesouros, eles serão saqueados, uma espada contra as suas águas, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas dos desertos e hienas nela morrerão, e as corujas nelas habitarão. Ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, declara o Senhor. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Vejam, vem vindo um povo do norte, uma grande nação, e muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia. E seu barulho é como o bramido do mar. Vêm montados em seus cavalos, em formação de batalha, para atacá-la, ó cidade da Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu relatos sobre eles, as suas mãos amoleceram, a angústia tomou conta dele. Dores como uma mulher que está dando à luz, como um leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes. Subitamente eu caçarei a Babilônia, pondo-a fora da terra. Quem é o escolhido que designei para isso? Quem é, como eu, que pode me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia e o que ele planejou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá, o grito deles ressoará entre as nações. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá em Salmo. Hoje nós faremos a leitura de Salmo 28 e também Salmo 29. São dois salmos davídicos e também que aqui nós vemos que quando nós clamamos ao Senhor, Ele ouve as nossas súplicas e também nós devemos atribuir ao Senhor glória e também força. Vamos à leitura? Salmo 28. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como o que desce a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores que falam como amigos, como próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes com as suas mãos tem feito. Dai-lhes o que merecem, visto que não considerem os feitos do Senhor, nem as obras de sua mão. Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é minha força, o meu escudo. Nele meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico
lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como teu pastor, conduz-o para sempre. Salmo 29. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória em que seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus, com um raiz flamejante. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Grato pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se Deus assim nos permitir, para mais